pastor Gedeval, ele vai estar ministrando a palavra. Vamos estar no mesmo espírito de Deus, de oração, de adoração, para estarmos ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz a todos os irmãos presentes, graça e paz aos irmãos que estão em casa, em outras cidades, em outros estados, que o Senhor possa estar assim abençoando as nossas vidas poderosamente em nome de Jesus. Como disse a nossa pastora, estamos vivendo um mês de missões e este mês nós nos voltamos para a obra missionária, para estar intercedendo, pelos campos de missões. Inclusive nós temos aí a nossa EBD, como disse a nossa irmã Bia também, com aulas maravilhosas. A gente não pode transmitir online, devido a situações, mas a gente está aí pregando, tivemos temas aí excelentes. A Rose trouxe um tema aí, que foi a primeira lição, Jesus, o missionário por excelência. A nossa irmã Sandra, na segunda etapa, veio e nos ensinou sobre o livro, sobre, na verdade, o método de fazer missões, e a Bíblia que nos ensina. Hoje foi ensinado Atos dos Apóstolos, e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na semana que vem, se nós estivermos aqui, não formos arrebatados, nós estaremos ouvindo a nossa irmã missionária Stephanie falar sobre povos não alcançados. Então, são 4 aulas dentro deste mês, que é, na verdade, de suma importância para o mês de missões. Amém, amados? Então, que o Senhor possa estar nos abençoando na medida de que vamos nos aproximando dEle. Hoje nós temos uma palavra de Deus. O Senhor sempre traz uma palavra para os nossos corações. E quando somos convidados a pregar a palavra do Senhor, não só eu, mas como todos os pregadores, todos os pastores, obreiros, nós costumamos perguntar a Deus o que pregar, o que falar. Então, quando nós chegamos no lugar de transmitir a palavra, o Senhor já ministrou antes esta palavra no nosso coração. Amém? E é isto que eu peço neste momento ao Espírito Santo, que possa, na verdade, nos ajudar nesta noite a pregar esta palavra e que esta palavra seja uma boa semente para alcançar corações que aqui se faz presente, para alcançar corações que estão aí online ouvindo este culto em nome de Jesus. O texto para a mensagem da noite se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. No capítulo 1, o versículo é o versículo de número 18. Nós estaremos lendo esta palavra e cremos que esta palavra nos trará uma reflexão, da palavra de Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 18 de 1 Coríntios. Eu vou estar lendo e a palavra diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vou repetir, tá? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, ó Deus, a Tua palavra foi lida. Ó Deus, e contanto, Senhor, ó Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo
para que nós possamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, discernir bem esta palavra. Ó Deus, nós temos aqui, Senhor, ó Deus, neste momento, Pai, ó Deus, pessoas que estão nos ouvindo presencialmente, mas existem outras que não estão aqui, mas que estarão nos ouvindo. Quem sabe neste momento ou em um momento futuro. Nós te pedimos pela vida destas pessoas e te pedimos a graça, Senhor, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos trazer esta palavra dentro de um tema, a mensagem das 3 cruzes. E quando nós falamos de cruz, quando nós falamos o nome cruz, nós somos logo remetidos para o Calvário. Nós pensamos logo na crucificação de Jesus, nós somos transportados, né, para o Calvário, para o Gólgota, né? Alguns também, como diz algumas tradições bíblicas, né, caveira, o lugar de sofrimento. E hoje nós estaremos abordando, né, esta mensagem das 3 cruzes. Será que cada uma cruz desta tem uma mensagem para passar para nós? Será que há, na verdade, um propósito nesta crucificação ali, e que estas cruzes que ali estavam têm algum significado? E com certeza nós temos, na verdade, mensagens o bastante para falar de cada uma cruz daquela. E aí eu vou apresentar para os irmãos a primeira cruz. A primeira cruz, e qual mensagem esta primeira cruz pode extrair? O que podemos extrair, né, desta primeira cruz? E ali eu quero apresentar, na verdade, um homem. Ali estava um homem morto no pecado. Diga a primeira cruz, diga comigo, a primeira cruz. Estava ali um homem morto no pecado. Estava ali, na verdade, aquele homem que estava ali também crucificado. Havia 3 cruzes ali. Havia a cruz da direita, havia a cruz da esquerda e havia a cruz do centro. E como eu disse, há um propósito para aquilo. Há um propósito para aquele momento. Porque nós sabemos, queridos, que ali estava 3 vidas prestes a perecer fisicamente, preste a perder a sua vida terrena na terra. E nós vamos aqui abordar 2 situações. A primeira, eu gostaria de trazer uma situação de doença, uma situação de enfermidade, uma situação de dor. Se uma pessoa estivesse, na verdade, no seu estágio final, e que os médicos chegassem para ele, ou chegassem para os familiares dele, e dissesse: olha, para você não tem mais jeito, para você não tem mais solução, você vai para casa, vai para perto dos seus parentes, para que você possa morrer tranquilamente ali, perto dos seus. Quanto você andaria para, na verdade, buscar uma solução? Ou talvez se chegasse uma pessoa e dissesse: olha, eu tenho solução para esta doença, eu conheço alguém que tem solução para esta enfermidade. Quantas pessoas, quanto nós andaríamos em busca disto? Com certeza andaríamos muito para buscar. A palavra que Satanás ele diz para Deus quando ele quer atingir a vida de Jó é: pele sobre pele. Tudo quanto o homem tem, ele dá pela sua vida. Ele dá pelo resgate da sua vida. A gente vai ver, queridos, que quando o ser humano, quando a pessoa está enferma, ela busca o médico, ela busca o remédio, ela busca a solução. Vamos lembrar dos 4 amigos daquele paralítico. Eles ouviram falar de Jesus. Eles sabiam que Jesus estava pronto para curar aqueles que chegassem a ele. Mas aquele paralítico, ele não conseguia ir sozinho.
E aqueles 4 amigos, ele pega aquele amigo paralítico e eles ultrapassam as barreiras difíceis. Ele ultrapassa as barreiras impossíveis, porque uma coisa é você entrar por uma porta, uma coisa é você entrar por uma janela, mas a Bíblia diz que eles fizeram um sacrifício para ver a cura do seu amigo paralítico. E eles destelharam ali a casa onde Jesus estava e eles entraram para que Jesus pudesse curar. Voltamos então para a primeira cruz e perguntamos o que leva, na verdade, um indivíduo a agir desta maneira, de estar perto de Jesus, mas longe da salvação. Há muitas pessoas vivendo assim, até mesmo pessoas religiosas, pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, e que na verdade está vivendo como estava vivendo aquele homem da primeira cruz, perto de Jesus, mas longe da salvação. E eu me pergunto, o Espírito Santo me fez eu me perguntar o que leva uma pessoa a agir desta maneira. Este homem estava a alguns metros de Jesus. Esse homem estava a alguns metros da salvação. Ali estava Jesus ao lado dele. Jesus, o Filho de Deus. Jesus que ali estava para libertar, para curar. E ele toma uma decisão de morrer no pecado. E a gente pergunta, por que esse homem decidiu desta maneira? Porque ele nos deixa uma mensagem negativa desta. Porque existem mensagens negativas e existem mensagens positivas. Mensagens que se anuncia mensagem de morte, mas se anunciam também mensagem de vida. Mensagem de saúde, mensagem de doenças. Há vários tipos de mensagem. E na verdade aqui nós podemos extrair desta primeira cruz uma mensagem negativa. E este homem toma uma decisão. E a decisão que ele toma é uma decisão negativa. E por que ele tomou essa decisão? E eu coloco aqui nesta mensagem desta noite que esta decisão ele tomou por incredulidade. Ele estava incrédulo ali naquela situação. Com certeza este homem, com certeza este ladrão da cruz, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar da fama de Jesus, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus, ela percorreu todas aquelas regiões. E aquele homem, ele viu, ele ouviu, ele soube que alguém contou que Jesus fazia milagre, que Jesus tinha levantado o paralítico, tinha dado vista aos cegos, tinha libertado pessoas de demônios. Eles sabiam da história de Jesus. Porém, agora ele se encontra com Jesus. A Bíblia não fala que se esse ladrão da primeira cruz teve a oportunidade de ver Jesus antes dessa fase, mas a Bíblia conta, Lucas aqui, ele traz assim essa reflexão, que agora este homem se encontra com Jesus em uma situação deplorável, irmãos. Uma situação que ele vê aquele homem na cruz pateticamente ali. E ele observa Jesus na cruz morrendo, ou morrendo naquela cruz, na mesma situação que ele. Ou na mesma situação dele. E aí nós voltamos ao texto, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus manifestado ali. Aquele homem, ele era um homem incrédulo. Ele não podia entender a mensagem que estava ali, a mensagem da cruz que estava ali.
Porque para ele era, na verdade, uma coisa totalmente fora de cogitação. Ele que ouviu falar de Jesus, que ouviu o poder de Jesus, agora ele olha para o lado e ele vê Jesus morrendo na mesma condição que ele estava. Lucas, ele faz questão de escrever as seguintes frases, lá na crucificação de Jesus, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no versículo 33, há uma palavra que Lucas escrevendo, ele diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores também, um à direita e o outro à esquerda. No versículo de número 39, diz que um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós. A Bíblia diz, querido, Lucas registra essa situação aqui, que aquele homem zomba de Jesus, que aquele homem escarnece de Jesus, que aquele homem blasfema de Jesus e diz: quem você? Você que fez tantos milagres, você que fez tanta bondade, você que fez tanta coisa, agora você está na mesma situação que eu? Que nada, você que não, você não. Se você realmente é o Cristo, desça da cruz agora. Salva primeiramente a você e depois salve a nós. Era o que aquele homem falava. Isto é incredulidade. A primeira mensagem da primeira cruz significa incredulidade. Você já parou, ou você já pensou em alguma pessoa em que você prega o evangelho para ela e anunciam para ela a salvação através de Jesus e ela diz: não, hoje não, eu não estou preparado. Besteira, incredulidade. Quando você, quando eu, quando algum dos irmãos estar aqui que prega a palavra do Senhor, e quando nós anunciamos o amor de Deus e convidamos a pessoa a fazer uma aliança com o Senhor, ela diz: não, hoje não, eu vou me preparar. Desculpa, incredulidade, simplesmente incredulidade. Outros dizem assim: não quero ser crente. Por que ser crente? As igrejas fazem lavagem cerebral. Por que ser crente? Ser crente como fulano é? Eu ser crente, todo pastor é ladrão? Desculpa, incredulidade desta pessoa, porque não quer mudar de vida. Não quer, na verdade, passar, na verdade, ter uma vida com Deus. A morte no pecado, meus irmãos, ela acontece primeiramente na incredulidade do ser humano. A morte no pecado, ela acontece justamente por causa da incredulidade e depois ela é consumada. E a mensagem da primeira cruz é esta: incredulidade. E nos tempos em que estamos vivendo, nos dias em que estamos, na verdade, atravessando, a gente vê muitas pessoas incrédulas. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês crerem. Porque nós cremos que Jesus Cristo é o Salvador. Porque nós cremos que Jesus pode transformar a nossa vida. Porque nós cremos que orando Deus pode transformar a vida do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso tio, da nossa tia. Nós sabemos que Jesus, ele é a solução para todos os nossos problemas. Então, o que nós podemos extrair da mensagem da primeira cruz? Nós podemos extrair desta mensagem da primeira cruz que aquele homem esteve perto de Jesus, mas morreu no pecado. Ele morre no pecado.
vamos apresentar agora a mensagem da segunda cruz. Ali estava um homem morrendo para o pecado. Primeira cruz, tem um homem morrendo no pecado. Ele decide, diante da incredulidade dele, morrer no pecado e ser condenado eternamente. Mas a mensagem da segunda cruz, temos um outro homem morrendo para o pecado. Temos ali um homem que, segundo Lucas, escrevendo, ele ouve a blasfêmia daquele companheiro dele que estava também a alguns metros dele, e a palavra que Lucas escreve diz, respondendo, está aqui em Lucas capítulo 23, versículo 40, respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda teme a Deus? Olha o que aquele outro homem fala. Estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que fizemos de errado, porque recebemos os nossos feitos, que mereciam, mas ele nenhum mal fez. E olha para Jesus, aquele homem olha para Jesus, na mesma condição do outro, e diz: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que entrarás comigo no paraíso. Sabe o que aquela mensagem da segunda cruz deixa para nós? Que aquele homem que estava ali também morrendo, mas não morrendo no pecado, mas morrendo para o pecado, ele olha para a cruz do centro, e ele olha para Jesus, e ele diz: Jesus, Filho de Deus. Ele reconhece: Jesus, Filho de Deus, eu reconheço que tu és o Rei, eu reconheço que tu és o Messias que a humanidade estava esperando. Jesus, eu sei que tu podes, Senhor, todas as coisas. Então, Senhor, Rei dos reis, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aleluia. E é neste momento em que Jesus se direciona a este homem e diz e responde para ele: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos, na verdade, entender, querido, que aqui está uma mensagem que eu preciso ouvir. Que aqui está uma mensagem desta segunda cruz que nós precisamos ouvir, que os que estão em casa precisam ouvir, que nós precisamos levar esta mensagem que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. O primeiro homem, ele não reconhece, ele blasfema, ele escarnece. Mas o segundo homem, ele se retrata ali com Deus. Muitas das vezes o que falta em mim, o que falta muitas das vezes em nós, é essa honestidade diante de Deus, de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei. Eu sou pecador, Senhor, mas eu te reconheço que o Senhor pode perdoar os meus pecados. Que o Senhor, na verdade, pode fazer o melhor por mim, Senhor. Nós precisamos, os nossos irmãos que estão aqui, os que estão me ouvindo, nós precisamos confessar os nossos pecados. A gente lembra da história do filho pródigo. Quando ele peca contra o pai, ele sai por terras estranhas, longínquas, mas no momento em que ele cai em si, ele volta, ele quer voltar, ele quer reconhecer o seu pecado. E o que Deus está esperando de mim
o que Deus está esperando dos irmãos, das irmãs, o que Deus em Cristo está esperando da humanidade, é que este homem que está na presença dele, possa reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, fazer como o ladrão da cruz, da segunda mensagem. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Quando Jesus faz um encontro com o Zaqueu, que Zaqueu prepara uma refeição boa para Jesus, e que Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu reconhece que ele é uma pessoa desonesta, ele reconhece que na vida profissional dele, ele praticou muitas coisas que não deveria ser praticada, mas ele retoma a sua consciência naquele momento, e na sua consciência ele se dirige a Jesus e disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, vamos falar na nossa linguagem aqui, né? Se eu roubei alguém, Senhor, eu vou retratar isto. Eu vou arrumar esta minha situação. E eu vou, Senhor, não devolver o que eu roubei, mas eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia, é um encontro, irmãos. É o encontro que eu preciso fazer. É o encontro em que a igreja precisa fazer. É o encontro em que todo ser humano precisa fazer. Este encontro de reconhecer que é Ele que perdoa os nossos pecados. Que é Ele que sara as nossas enfermidades. Que é Ele que faz com que nós possamos ter uma vida diferenciada da qual nós estamos vivendo. Então, quando nós reconhecemos, nós deixamos de ser incrédulo, porque a incredulidade é algo que não agrada a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé, sem uma convicção desta, é impossível agradá-lo. É impossível agradar a Deus se nós não formos, na verdade, cheios de fé. E será que existe crente que não tem fé? Sim. Existem muitos crentes que não têm fé. E para isso eu apresento um dos discípulos de Jesus, que viveu com ele todo o tempo, que ele falou, que ele ensinou, que ele preparou esse discípulo, e ele disse: olha, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Foi a mensagem que Jesus passou para os discípulos. Mas ele morre. E depois que ele morre, como foi pregado hoje na escola bíblica dominical no início, ele ressuscita e vai passar 40 dias com os discípulos. Mas há um momento em que Tomé não está lá. E quando Tomé chega, era crente, era apóstolo, meus irmãos, era seguidor. Os discípulos falam: o Senhor esteve conosco, Tomé. Tomé, o Senhor esteve conosco. Todo mundo alegre. E Tomé, incrédulo. Estava como o homem da primeira cruz. Incrédulo. Esqueceu de toda a palavra. Esqueceu de todo o ensinamento. E quando ele diz: não, eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Nós estamos vivendo em um tempo em que a ciência tem se multiplicado, a iniquidade tem crescido, e Jesus diz: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé nesta terra? Será que eu vou encontrar pessoas determinadas a acreditar em tudo quanto eu ensinei? Assim como foi com Tomé. Tem sido nos nossos dias. Ele está dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E tem muita gente brincando. E nós precisamos, na verdade, olhar para Jesus, que está aí a porta do arrebatamento da igreja,
e servir a Ele com dedicação, servir a Ele com fidelidade e com amor. Então nós temos o primeiro homem morrendo no pecado. Temos o segundo homem morrendo para o pecado. Todos dois tinham a mesma opção de morrer no pecado ou morrer para o pecado. Um escolhe morrer afastado de Deus, longe de Deus. Há muita gente que nós pregamos o evangelho e diz: o meu marido é crente, minha esposa é crente, minha mãe, e aí? Desculpa, incredulidade para não servir a Deus, para não mudar de vida, para não tomar a decisão que o filho pródigo tomou. E dizer: eu pequei, eu sou pecador e eu preciso de Deus. Porque sem Deus, todos nós na linguagem aqui corriqueira estamos ferrados. Estamos a passo largos para o inferno. Então nós precisamos entender, queridos, que aquelas duas cruzes que estavam ali, uma à direita, a outra à esquerda, tem uma mensagem. E essa mensagem deve ser refletida a cada dia, a cada instante na nossa vida. Porque se nós não reconhecermos que somos pecadores e que estamos destituídos, afastados, longe de Deus, nós não teremos o direito de entrar com Ele no reino. Mas quando nós reconhecemos que nós somos, na verdade, fracos e que nós não temos nada de bom, que as nossas obras não nos levam aos céus. Tem pessoas que vivem uma vida inteira e ele faz doações, ele dá esmola, ele faz caridade e ele está fazendo tudo para ser salvo pelaquilo, e muitas das vezes ele vê um camarada no seu último estágio de vida, não fez nada, mas ele se arrepende, aceita Jesus e ele diz: não, esse não. Eu passei a minha vida toda fazendo coisas boas e agora eu vou perder a minha salvação porque não aceitei Jesus? Salvo por obras? Não. Salvo pela fé no Filho de Deus, naquele que, na verdade, sofreu para que nós pudéssemos ter vida. 3 cruzes, 3 mensagens. A primeira, uma mensagem negativa. A segunda, uma mensagem que nos traz um aprendizado que pode ficar para toda a eternidade, nos acompanhar sempre, porque Ele não nos julga segundo os nossos pecados, Ele, na verdade, nos dá o direito de salvação diante do nosso arrependimento. Aleluia! A gente vai ver a primeira cruz, um homem arrogante, um homem de coração duro, um homem que ele não se dobrava, um homem que mesmo diante da situação que ele está vivendo, a gente encontra aqui a mensagem desta primeira cruz, um homem arrogante, um homem ruim, um homem que não se dobrou, que não se arrependeu. A mensagem da segunda cruz, um homem humilde, um homem que reconhece o seu pecado, um homem que reconhece o seu erro, um homem que, na verdade, diz: olha, Jesus, eu estou aqui, Senhor, porque eu mereço. Eu estou aqui sofrendo porque eu roubei, eu fui desonesto, eu prejudiquei a minha sociedade. Olha, Senhor, eu estou aqui, mas eu reconheço que Tu é o Rei. Tu está morrendo aí, Senhor, mas eu reconheço que Tu é o Rei. Então ele estava ali se humilhando.
terceiro ou a terceira cruz. Qual a mensagem a terceira cruz passa para nós? Qual é a mensagem que a terceira cruz, aonde estava ali Jesus Cristo, pode passar para nós? Jesus estava ali morrendo. A Bíblia diz que ele estava em estado deplorável, ele estava ali em um estado de humilhação. Alguns escritores dizem que ele estava nu. Porque era, na verdade, tradições romanas crucificar os seus crucificados nus. Ele estava ali naquela situação, ele estava ali naquela cruz, morrendo naquele lugar. E por que ele tinha que morrer? Você já perguntou, por que Deus, o teu filho tinha que morrer numa cruz? Você já parou e já perguntou à sua alma, Senhor, por que Jesus morreu na cruz? Sabe por quê? Porque não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito, irmãos. E uma coisa em que eu aprendo é que, na verdade, a luta de Jesus na cruz não foi a maior luta. A maior luta na cruz, a maior luta de Jesus foi no jardim do Getsêmani. Porque se a gente refletir um pouco, queridos, foi no jardim que nós perdemos a nossa salvação. Foi em um jardim que nós, os seres humanos da terra, perdeu a salvação. Mas é em um jardim que nós ganhamos a salvação. A Bíblia diz e nos conta que quando Jesus esteve a sua última semana, ele vai ao jardim do Getsêmani. E no jardim do Getsêmani, ele ora ali intensamente. Ele sabia que estava chegando o momento, e ele trava uma luta, igreja. Ele trava uma luta, irmãos, uma luta terrível. E a Bíblia diz que a luta de Jesus em oração foi tão grande que o suor dele se transformou em gotas de sangue e tocava o chão. E ele dizia, Pai, ó meu Pai, Abba Pai, se possível, passa de mim este cálice, meu Pai. Se possível, Senhor, me tira desta situação. Mas contudo, meu Pai, não cumpra-se a minha vontade, mas cumpra-se a tua vontade. Aleluia! No jardim do Getsêmani, ele trava aquela luta terrível, porque ele não queria ir na cruz. Ele não queria morrer. E ele trava esta luta. Ele vive esta luta para que eu pudesse, na verdade, a ter vida, para que eu pudesse, na verdade, a ter uma noção do que é a salvação. Então, por que Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que não tinha pecado nenhum, estava naquela cruz? Aí a gente encontra o terceiro homem morrendo pelo pecado. Primeiro homem morrendo no pecado. A segunda cruz tem um homem morrendo para o pecado. E o terceiro homem morrendo pelo pecado. Morrendo para perdoar os pecados daqueles que iriam se chegar a ele. Morrendo para pagar a nossa conta. Porque a Bíblia diz, queridos, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o presente de Deus que nos dá de graça, é a vida eterna, através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, por que Jesus morreu na cruz? Porque não tinha outro jeito. Não tinha mais solução para a humanidade.
Porque muitos vieram, muitos pregaram, muitos anunciaram, mas todos se desviaram. A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu nenhum justo que fizesse o bem, nenhum sequer. Então a morte de Jesus, ele veio e morreu para que nós tivéssemos vida. A mensagem do apóstolo Pedro, ele prega para que nós podemos, na verdade, ter certeza de salvação. Porque se eu não tiver certeza da minha salvação, eu sou um dos piores homens da face da terra. E existe muitos crentes que não têm certeza da salvação. A gente pergunta, você sabe, você tem certeza que você é salvo? Quem sabe é Deus. É Deus que sabe. E a mensagem do apóstolo Pedro, lá no capítulo de número 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, Pedro está dizendo assim, que eu e você, que eu e nós, que eu e a humanidade, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Porque ele escreve dizendo lá em Atos, em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 12, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado para que nós possamos ser salvos. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos ter essa certeza de salvação. Nós precisamos ter este compromisso de salvação. Nós precisamos acreditar nesta mensagem. E aí nós encontramos as 3 mensagens. Ou a mensagem das 3 cruzes. E nós precisamos nos encontrar com uma delas. Ou nós cremos, ou somos incrédulos. Ou nós aceitamos, na verdade, o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo, ou vamos perecer, vamos nos perder a nossa vida, que é esta vida que Deus, na verdade, veio nos oferecer. Amados, então, se faz necessário entendermos o que João, ele escreve no seu evangelho. João, ele escreve no seu evangelho, lá no capítulo 3, vamos ver o que João escreve no capítulo de número 3 do seu evangelho, para que a gente possa, na verdade, ir finalizando aqui esta mensagem, tá? Capítulo 3, a gente vai encontrar aqui uma conversa muito especial, tá? De Jesus com um certo doutor da lei, tá? Então, ele começa aqui no capítulo 3, dizendo no versículo de número 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E ele diz, e como Moisés? Aí ele vai para o Pentateuco, e ele cita o Pentateuco para aquele doutor da lei, porque esse foi um acontecimento que aconteceu com Moisés, e ele profetiza dizendo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Vida eterna eu tenho.
Vida eterna a igreja tem, vida eterna os irmãos que me ouvem nesta noite têm vida eterna, porque ele diz que assim como Moisés precisou levantar no deserto uma serpente de metal e dizer para o povo que estava sendo picado pelas serpentes venenosas, olha, quando vocês forem picados por essa serpente, venham depressa e olhem para esta, porque o veneno não terá dano na vida de vocês. Aí Jesus, ele usa essa alegoria e ele diz assim, porque como Moisés também levantou a serpente lá em uma haste, olha, Nicodemos, eu também serei levantado, eu também serei erguido, para que todo homem, para que todo ser que olhar para mim não morra, mas que tenha a vida eterna. Aleluia! Então eu tenho direito de vida eterna, a minha vida não está resumida nesta vida transitória aqui, mas a minha vida e a vida dos irmãos, a vida dos amados, vai muito além desta vida aqui na terra, porque Jesus, ele na verdade prova isso quando ele ressuscita e passa 40 dias com os discípulos, instruindo acerca do que eles precisavam fazer. Missões, estar no coração de Deus. Missões, nós precisamos nos envolver nela. E esta é uma mensagem evangelística, a qual nós precisamos entender que tudo na Bíblia tem um significado. Então, que nós possamos olhar para a cruz do centro e dizer, Jesus, eu preciso a cada manhã do Senhor. Eu preciso a cada instante da minha vida. Eu preciso, Senhor, ó Deus, que o Senhor realize, Senhor, ó Deus, a Tua vontade em mim. E a vontade de Deus, ela vai ser realizada, irmãos. A vontade de Deus, ela vai ser cumprida. Ninguém pode impedir o que Deus irá fazer. O que está escrito tem que ser cumprido. E as profecias estão aí se realizando, estão se cumprindo as profecias. E nós precisamos crer e urgentemente reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Jesus Cristo é o que, na verdade, perdoa pecados. E que nós possamos nunca ouvir de Deus ou de Jesus, como ele se direcionou para Tomé e disse, Tomé, seja crente, rapaz. Não seja incrédulo, não. Seja crente, rapaz. Seja crente, mulher. Para com desculpa. Para com esse nhenhen aí. Precisa crer. Porque se você não crer, você não vai poder me agradar. Jesus diz hoje para esta igreja e para os irmãos que me ouvem, eu preciso de crentes, eu preciso de pessoas crentes, que creia, ainda que os montes se abalem, e ainda que a terra ruge, trema, e que os mares se levantem as suas grandes ondas, preciso que você fique firme. Preciso que você continue crendo. Porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus.
Que o Senhor, Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. E nos dê a paz que nós precisamos. Nós precisamos, na verdade, nesse tempo que estamos vivendo, orar sem cessar. Orar dirigindo, orar trabalhando, orar andando, orar deitado, orar de joelho, orar no monte, orar na igreja. Precisamos, é tempo de oração. Porque sem a qual nós pereceremos. Pastora, pode encerrar, quer vir aqui, mas não? Então nós vamos encerrar. Somos gratos aos irmãos, né, que se fez presente hoje na igreja. Aos pouquinhos, né, nós estamos retornando à nossa vida, né, cotidiana. Nós sabemos que Deus está trabalhando em favor não só da igreja, mas de toda a humanidade, né? E nós sabemos que Deus é amor, né? Ele não julga o homem, né, segundo o que o homem merece, mas Ele está sempre com seus braços abertos para alcançar a todos. Então vamos ficar sobre os pés e vamos orar o Pai Nosso. E após o Pai Nosso estarei assim ministrando a bênção apostólica para os irmãos e as irmãs. E assim nós estaremos encerrando o nosso culto, né, para aqueles que vão retornar na quinta-feira. Que Deus em Cristo abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a comunhão de Deus Filho e que a graça do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Amém. Ide em paz e uma boa semana para todos em nome de Jesus.